Você já viu alguém dar festa de aniversário para uma boneca? Ou andar de carrinho de bebê que tem um plástico no lugar da pele? Hoje você verá aqui o comportamento mais curioso e polêmico da internet: a mãe de bebê reborn. Isso é um hobby? Carência? Ou algum distúrbio real? As bonecas, elas sempre fizeram parte da infância, né? Principalmente de meninas, garotas, né? Sempre fizeram parte da infância das mães. Mas quando que um brinquedo vira um filho? Criança de plástico também fica doente. O bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores para mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já estava indo esquecer do principal, né, gente, a documentação dele, mas a minha mãe me lembrou. Mas já chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito legal. Nessa hora eu já Como que silicone tem febre? Ele é um plástico. Você botou ele no micro-ondas e tirou? É isso que você fez? O boneco foi pro micro-ondas e tirou e aí você levou correndo pro hospital. Olha aqui, médico, tá com febre. Jesus amado. Ou você ficou esfregando, né? Porque é plástico. Quando você fica esfregando assim, muito tempo, fica quente, né? Ah, entendi. tava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também pra conferir tudo certinho, né, Meu gente? E Deus. quanto de Deve ser medicação ele meme isso. deveria tomar. Eu a medicação pra ele, eu acabei de não gravando porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar Imagino. nesse bercinho aqui pra ver se a medicação fazia efeito ou então dava algo pior, né? Aproveitei que eu já tinha tirado o leite em casa e já fui dar pra ele antes que perdesse, né? O remédio dá um pouquinho de sono, então ele tava caído de sono. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. E só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. As mães, atualmente, elas estão cuidando de bonecas, né, de bebê reborn, como se fossem bebês de verdade. Elas estão trocando fralda, elas estão amamentando, dando banho, levando para passear, levando para médico, levando para shopping e até registram no cartório, além de fazerem festa de aniversário, com bolo, direito de chamar amiguinhos e tudo mais. Mas o que será que tá por trás disso? Você acha que isso é normal ou isso é um pedido de socorro? Para começar, se você não sabe, as bonecas reborn, elas são bonecas, né, que têm características de serem extremamente realistas. Ou seja, elas têm uma textura de pele, né, o plástico, o silicone que é moldado, elas apresentam textura de pele, elas têm peso de criança, cabelo geralmente implantados à mão e às vezes até reais. E isso faz com que elas tenham uma característica mais realista, né? De transmitir aquela sensação de você estar de fato olhando para um bebê de verdade. Essas bonecas, elas surgiram nos Estados Unidos, né? Como parte de uma peça de arte. E aí elas se tornaram tendência, né? E viralizaram na atualidade. O custo dessas bonecas gira ali em torno de 500 a 10 mil reais. Esse preço ele varia de acordo com quão realista é a sua boneca. Conforme mais realista ela é, mais movimentos, articulações, pisca, não pisca, consegue tomar banho, não consegue, consegue beber alguma coisa, não consegue. Conforme mais realista é a boneca, maior geralmente é o preço a se pagar por ela. A internet não tem perdoado, né? E conteúdos desse tipo têm viralizado com muita frequência. O ponto é o seguinte: quem são as mães de bonecas reborn ou mães de reborn? Bom, geralmente essas mulheres elas são mulheres adultas que compraram os bebês reborn e estão tratando eles como filhos, né? Gente, o guia agora tá olhando os peixes. Olha, A textura da pele do tanto de silicone é muito boa, né? que delícia! Olha, filho, os peixes, olha o tanto! Tô mostrando, gente, os peixes pra ele. Ele tá amando o passeio, né, filho? Já deu sono, já espertou, tá querendo uma madeira. E a mamãe não trouxe, mas já já a gente vai embora, né, bebê? Dá tchau, filho. Fala. Que bom que ela não levou uma madeira pro boneco de plástico.
geralmente, o que tem acontecido é, elas estão criando, então, perfis no Instagram, Facebook, whatever, e estão criando ensaio fotográfico, levam essa neninha ao médico, filmam toda a rotina da bebê reborn, comemoram o aniversário normal, né? Outras até mesmo se classificam como mãe de anjos, né? Tornando aquela boneca com uma simbologia ainda maior, de como se fosse um anjo que tá ali para abençoar ela. E agora, além desse delírio inicial aí, pontual de algumas pessoas, tem o delírio coletivo, onde todas as pessoas se reúnem e levam, né, por um grande piquenique suas crianças. Reborn no Parque Ibirapuera e eu e o Gui já estamos aqui, então ó, assiste até o final, né, filho? Tem muitos bebezinhos, minha mãe tá aqui com um bebezinho no colo, que inclusive a gente tá apaixonada, porque ele é muito fofo, gente, olha isso. Tem um bebê sentado aqui, meu Deus, ó. Olha, gente, tem mais bebezinhos aqui. É a evolução do pai de planta, isso aqui. Aqui. O vegano é pai de planta. Daqui, que coisa mais fofa. Meu Deus do céu. E agora tem os pais de bebê reborn. Tem mais uma princesa Esse aqui. mesmo. Nossa, aquela dela é Vem medonha. cá, Gente, filha. Eu tô um pouco de Tá me medo de acompanhando boneco. aqui na filmagem. Tem uns que é muito medonho. Olha, gente. Mas o que você acha disso? Quando que você acha que o hobby vira um exagero? Em pesquisas na web que eu andei fazendo, né, eu vi diversos psicólogos falando que ser mãe de bebê reborn pode ser um hobby inofensível, um hobby de alguém que curte colecionáveis. Pode ser também um mecanismo de enfrentamento para alguém que perdeu um filho muito cedo. A gente acaba entendendo, tendo essa empatia, né, que o boneco pode estar ali servindo de apoio emocional, ou então ele serve de apoio emocional para alguém que não pode ter filhos, ok. Mas também pode ser sinais de distúrbios psicológicos, como ansiedade, depressão e outros transtornos, que acabam então interferindo diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Vamos ver. Os bebês reborn são o retrato de um mundo onde a solidão virou uma epidemia. A gente está vivendo isso. E o contato humano virou um artigo de luxo. Talvez seja a tentativa de preencher buracos. Isso é fato, que o contato humano virou um artigo de luxo, é difícil. As relações entre pessoas tá cada vez mais difícil e é por isso que tá surgindo várias polêmicas, né, ali, de tipo assim, você tem 30 anos, tá solteira, não sei o que, não encontrou ninguém. Mas é porque tá difícil, as relações humanas estão cada vez mais difíceis e mais escassas. Então, pra você ter uma conexão profunda com alguém, tá muito difícil. Mas isso não justifica você ser mãe de boneca reborn, ok? Buracos emocionais com silicone, cola, lacinhos. Eu acho que a gente precisa reconhecer que o mundo real, com as suas fraldas fedidas, as suas relações imperfeitas, tudo isso anda cada vez mais difícil. Talvez seja isso também, né, gente? A busca por uma relação perfeita ou imaginária, uma projeção imaginária sobre o que é ter um filho ali, né? Não que eu tenha experiência sobre isso, porque eu nunca tive filho, mas eu já fui babá. Deve ser a mesma coisa, né? Similar, só que com um pouco mais de afeto. Mas no sentido de que talvez o que você vê na internet, as imagens, tipo assim, de uma vida feliz com um neném, sem a parte ruim, né, as imperfeições, que é uma fralda cheia de merda pra você trocar, uma criança doente chorando, ou coisas do tipo, transforma aquilo dali numa coisa que não é tão legal quanto é a boneca, que simplesmente você vai colocar ela a dormir no berço, e ela vai dormir a noite toda, né? Vai acordar só pela manhã, num silêncio perfeito, né? Não faz cocô fedorento, não fica doente efetivamente, não tem grandes problemas. Então, talvez seja uma forma mais fácil de suprir esse buraco aí que talvez ela não encontrou a pessoa ideal para estar, né, exercendo, ou criando, ou construindo na sua vida. Isso de encarar. Se os reborn servem de consolo, que sirvam. Só não vamos esquecer que, diferentemente dos bonecos, nós ainda somos de carne, osso e de muitas contradições. E que a vida, apesar de menos controlável, é bem mais interessante, muito mais interessante, quando a gente se arrisca a viver, a sentir, a sofrer, a ser feliz, a ser triste, com
com tudo mesmo que essas coisas implicam. Exatamente. Acho que com a fala da Marilisa aqui faz todo sentido. Concordo plenamente. Que às vezes essa busca pela perfeição, essa busca pela ser tudo mais fácil, ser de fato como você vê, faz com que a realidade não seja tão interessante para todos. E aí talvez viver esse mundo de ficção se torne mais fácil e só traga as partes boas. Mas eu concordo plenamente com ela que acredito que a imperfeição de tudo, né? De, por exemplo, de ter um filho, de viver, da vida em si, né? De ser humano, faz com que a vida seja maravilhosa do jeito que é. Então, é por isso que me pega esse negócio de mãe reborn, sabe? É uma coisa muito... Acho que estão banalizando o sentido de ser mãe, sabe? Bom, e se a gente começa a pensar, é aí que entra a reflexão, né? De até onde vai a brincadeira, o meme, tudo pelo engajamento, né? E onde que começa de fato o problema. Não existe problema em brincar de boneca, brincar de ser mãe reborn. Não existe problema nisso. Todo mundo pode brincar. O problema, eu acredito, que é quando a boneca tem um CPF. Antes de você declarar seu imposto, tu coloca lá que tem um dependente, né? Eu acho que é aí que começa, de fato, o problema, né? Se você gastou 5 mil, 10 mil num boneca e 3 mil na festa do seu primeiro mês do seu boneco reborn, eu não sei a que ponto isso é natural pra ela, sabe? De quanto isso aqui não é só pelo engajamento, não é só pelo meme. De fato, todas elas com as bonecas ali, tipo assim, é de fato uma festa de aniversário. Tem tanta gente doida assim, fazendo festa de aniversário pra boneca. Eu me recuso a acreditar, sabe? De verdade. Uma loucura muito acima do normal pra mim. Talvez, né, você precise chamar seu terapeuta urgente. Porque você gastou tudo isso para um pedaço de silicone. Você pode usar esse pedaço de silicone como amparo das suas frustrações emocionais, dos seus problemas. Mas, de fato, se você quer gastar tudo isso de dinheiro para suprir uma coisa, sei lá, ajudar de fato uma criança, por que tu não dá uma festa para uma criança num orfanato e não com esse dinheiro? Eu garanto para você que você vai ser muito mais feliz. Que a energia da criança ali, a vibração, a felicidade que esse momento vai te proporcionar vai ser muito melhor do que proporcionar uma festa nesse custo para um boneco de plástico. Eu sei que pode te servir de consolo emocional, mas é um boneco de plástico. A crítica aqui em questão não é sobre a sua dor, e sim sobre o excesso, o exagero ao tratar uma simples boneca de silicone. Outra coisa também que tem viralizado, essas mães que saem na web daí em defesa das críticas que recebem do mundo real, de quem tá vivendo o real, entendeu? Elas se sentem extremamente ofendidas, mas... senhora no shopping porque eu... né? Não consigo maximizar essa tela porque... estava andando com Caramba, o Gui. Gustavo. Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com o Gui. Meu Deus, senta que lá vem história. Bom, eu estava na praça de alimentação esperando a minha mãe pegar o lanche que a gente tinha comprado. Como eu De fato, maluco... Dá pra chamar, né? De maluca dá. tava com o Gui, falei, mãe, como eu tô com o Gui, eu vou ficar sentadinha ali de boa enquanto você pega o lanche. Tava ela e minha tia, até aí tudo bem. Eu estou sentada, só que acontece, eu sentei, gente, em frente à escada rolante. Então, eu tava sentada, todo mundo que descia já dava de cara comigo e com o Gui. Até aí tudo bem. Tiveram algumas pessoas que pararam, perguntaram, nossa, que lindo. E aí eu falava, é um bebê reborn. A pessoa já queria ver, queria entender. Eu já entregava meu cartão, o cartão da artista, já faço aquela divulgação, vocês sabem que eu gosto. E tudo bem. Só que aí... duas senhoras passaram. Eu vi que elas ficaram olhando, mas elas não me perguntaram nada. E eu deixei pra lá, né? De repente, elas passaram de novo. Eu falei, elas vão perguntar. Elas vão perguntar. Eu vou só esperar. Volta
elas de novo olha pra mim e fala: não me diga que isso é uma boneca. Aí eu falei, na verdade, o nome é bebê reborn, né? São bonecas realistas, todo feito à mão, cabelo implantado. Não, não é uma boneca. Na verdade, é um bebê reborn. É a mesma coisa, é um boneco. E eu toda simpaticona, falando como funcionava. E ela simplesmente virou pra mim e falou: mas isso é coisa de gente certa? Aí eu, como assim coisa de gente certa? Não entendi. Isso é coisa de gente que tá bem? Você tá bem? Você não tá precisando de ajuda psicológica, não? Falei, mas por que ajuda psicológica? Me explica. Falei, a senhora é psicóloga? A senhora tá me indicando um profissional? A senhora é psicóloga? Ai, mas nossa, uma adulta com uma boneca andando no shopping. Falei, qual o problema? Qual o problema? Nossa, mas você tem filho de verdade? Você tá colocando toda a sua... Como foi que ela falou, gente? Você tá colocando todo o seu sonho em cima de uma boneca. Nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe pra onde eu vou. Já veio colocando... Não, e eu virei pra ela e falei, senhora, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu sou colecionadora de bonecas. Eu sou uma adulta que gosto de bonecas. E eu saio com a minha boneca, com o meu bebê reborn, porque eu posso. Eu acho que eu posso, né? Não é proibido, não tá escrito em lugar nenhum aqui que é proibido. E eu acho que a senhora tá sendo muito evasiva, eu não gosto de ser mal educada. Mas me desculpa, a senhora tá pedindo. E ela virou pra mim e falou, isso é coisa de gente maluca. E saiu andando. Gente, as pessoas, elas estão chegando num patamar que não é possível de se acreditar. E eu não... Bom, é que, na verdade, isso é muito além da realidade das pessoas, né? Tá, aqui ela falou que ela é uma colecionadora, mas eu já vi outros vídeos dela da qual ela trata como se fosse uma criança. Um exemplo disso é um outro vídeo dessa mesma pessoa aqui, onde é o mesmo boneco e ela está falando: ah, ele está no parque, estou levando meu filho no parque, não sei o quê. Então, assim, ela trata como criança, só que quando ela é julgada de maluca por tratar um boneco de plástico como criança, ela fala que é a pessoa que está além, né? A pessoa que está invadindo a vida dela. Dia de parque com o Gui. Tem neném no escorregador, gente. Tem neném no escorregador. Ok. Gente, olha isso. Vem, filho, escorrega. Vem, meu amor. Escorrega, meu amor. Eba, vai, filho. Você quer ficar parado? Foda que esse boneco ainda pisca, Que é meio até coisa mais assustador. fofa, mamãe. Você tá com sono, Gui? Eu tenho, acho que, um pouco de medo, assim, Filho. chega a me dar até arrepio. Não Ai, sei, eu que não neném curto muito gostoso. boneco. Vem no escorregador, Meio meu amor. macabro, assim, sabe? Ai, que coisa É linda. fofo, assim, Fala, de longe, gente, mas minha mãe tá tirando um monte bem de foto, macabro, vai não postar é? tudo Eu lá dou na um rede pouquinho. vizinha. Eba, o Gui tá no parque. Fala, oi, gente, eu tô no parque. Eu tô com sono, mas eu tô no parque. Gente, o Gui vem pro parque e começa a dar sono no Gui. Como é que faz? Filho, você tem que aproveitar com a sua irmã. Ó, gente, o Gui quer dormir. Uma vergonha a menos a ser passada em público. E nesse vídeo é isso, tá? Aguardem os próximos. Ou seja, tipo assim, isso aqui não é uma ação de um colecionador. Isso aqui ela tá tratando a boneca como uma criança. A gente tem que falar sobre saúde emocional e como isso afeta diretamente nas pessoas e nas conexões que fazem com que essas pessoas substituam conexões reais por conexões artificiais. Você acha que esse tipo de conexão é normal? Você aí que está assistindo, você classifica que a conexão de um ser humano com uma estrutura de plástico de silicone é real? É natural? É normal? Sou eu que tô ficando maluca e não tô entendendo como que tá funcionando a história, a vida da atualidade? E aí, gente, eu caí no meu outro questionamento. É normal? Ou isso é uma doença? Ou é apenas uma expressão emocional? Existem diversos especialistas, né, que consideram isso uma doença por si só. Mas
essa doença ela pode estar, então, ligada a características clínicas, a condições clínicas que, como, por exemplo, uma fuga da realidade. Ela quer fugir da realidade, então é isso, vou ser mãe de bebê reborn. Outros dizem que pode ser problemas psicológicos ou não, podem estar atrelados a, sei lá, comportamentos compulsivos ou não. Enfim, precisa sim ter uma chave, né, um equilíbrio, né? A pessoa precisa saber que aquilo é uma boneca. E aí tá tudo bem você brincar de boneca. O problema central, ao meu ver, é a fantasia extrema que a pessoa acredita fielmente, né, que aquilo dali é a crença dela e exclui totalmente o mundo real, né? E que as críticas de um mundo real, de quem está vivendo o real, soam para ela como uma ofensa. Isso é bizarro para mim. E aí, você acha que isso é só um hobby excêntrico ou isso já passou dos limites? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente vive numa época em que o artificial está cada vez mais misturado com o real. Os bebês reborn são apenas mais um reflexo disso, mas no final mesmo, o que importa de fato é se você consegue separar o que é a fantasia da realidade. E aí, você consegue?